Sejam todos muito bem-vindos à aula 2 sobre narrativas digitais com o professor Robson. Já são 2 horas e aí vamos aguardar o início das apresentações aqui com o professor Robson quando ele estiver disponível, tá bom? Aí sejam todos bem-vindos mais uma vez. Que bom ter vocês aqui novamente, mesmo que seja pouquinho, a gente não tem problema, a aula vai ser gravada para que todos tenham acesso posteriormente. Então, boa aula para todos hoje. Cá estou. Todo mundo ouvindo bem? Pois deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Pessoas, e vocês estão bem? Robson, seu microfone é móvel? Móvel? Sim, meu microfone é móvel. Porque está fazendo som de batida, como se estivesse batucando no microfone. Ah, mas agora parou, né? Parou. Tá, beleza, então. Sim, e as pessoas estão aí ou não estão? Me deem um oi, por favor, please. Alô, câmbio, câmbio. Perinto falou 8, tá vendo? Não, não estou vendo, porque eu estou com a abertura da coisa. Eu queria que eles me falassem oi por o áudio. Nem todo mundo tem áudio. Ah, sim. Pelo jeito nenhum tem áudio, né? Tá todo mundo muito quieto. Mas a Baunilha Rosa falou que escuta bem. A Vivian já chegou. Estou lhe ouvindo, sim, senhor. Muito bem. Ah, muito obrigado. Alguém aí vivo do Boa tarde, Tchê. Boa tarde, Tchê. Gente, então pronto, eu estou pressupondo que vocês estão ouvindo. Caso corte alguma coisa, que eu estou num computador que a gente acabou de restaurar, né? E aí eu estou utilizando ele, eu tive que vir aqui para um outro quarto. Não faz muita diferença, o apartamento é muito grande, né, com 80 metros quadrados, mas é que o pessoal continua firme e forte lá, derrubando coisa na parede externa do prédio, né? Então, e foi justamente nos nossos encontros que estão exatamente na parede do espacinho que a gente tem ali para a gente conseguir conversar. Por isso, inclusive, a Lu está com o microfone dela direto fechado e vai abrir só em alguns momentos. Mas, vamos, né? Vamos nós aqui. O que a gente tem para hoje?
A conversa que a gente tem para hoje, ela vai ter alguns momentos práticos, então vai ser muito legal se vocês tiverem um papel, uma caneta ou alguma coisa onde vocês possam escrever algumas coisas para compartilhar depois com a gente. E aí eu vou dar um jeitinho aqui para ver se eu consigo enxergar, caso vocês não compartilhem por áudio, tá certo? Mas essa primeira imagem aí que a gente está mostrando para vocês, não vem só trazer à tona aquilo que a gente já vem falando desde a vez passada, e eu, olhando as tabelas de vocês, vendo lá os interesses, né, livros de ficção, obviamente os livros de estudos de vocês, alguns falando do gosto pelos livros espiritualistas, mas tem alguns elementos que aparecem nas respostas de vocês que eu queria salientar muito, tá? E é algo, assim, muito importante do nosso ponto de vista, que essa coisa que vocês sentem quando estão na leitura, vocês tragam elas, assim, para dentro da sala, né? Para dentro do espaço de vocês de fazer as aulas, tá? Que é a coisa que vocês falaram sobre entretenimento, sobre a questão de ter, vamos dizer assim, um prazer para que a leitura, vamos dizer assim, vai impelir esse conhecimento, que ela vai impulsionar, vai mobilizar, não é, para o conhecimento. Então, isso para nós, assim, é crucial, tá? E a gente ouve falar demais, né? E, na verdade, a gente ouve falar demais, eu ouço falar isso demais nos últimos, acho que 25, 30 anos aí, de docência, né? Uma reclamação que ela era muito corrente, eu acho que ela ainda continua, que é assim, o nosso aluno não lê, nosso aluno não está mais se dedicando à leitura, né? No entanto, eu me lembro que eu tinha saído de uma conversa de treinamento, de formação com professores, lá nos anos 90, eu acho que era, e aí eu peguei um ônibus, né, para ir acho que para a UES, na época, e quando eu estava a caminho da UES, eu olhando assim no ônibus e vendo um menino, um pirralho, né, com aquele volumão assim do Harry Potter na mão, né? E aí eu pensando assim, eu digo, puxa vida, será que eu estou na frente aqui de uma figura especialíssima, né, que é um pirralho com um livro desse tamanho na mão, né? Obviamente que daí eu fui ler todos os Harry Potter, né, obviamente. E o que a gente percebe, né, quando a gente vê isso? Que o pessoal lê, tá certo? O pessoal lê, o pessoal vê, né, o pessoal ouve, né, mas por algum motivo me parece que o aspecto principal é o que vai ler, o que mobiliza para a leitura. Talvez a gente esteja escrevendo as nossas coisas de conteúdo de uma forma, entende, que ela não é mais tão sedutora. Vejam, a gente vem de uma influência onde não era necessário se preocupar com essa sedução, tá certo? Há um ou dois séculos atrás, um século atrás, a gente não competia com um shopping, a gente não competia com televisão, a gente não competia com smartphone, a gente não competia com computador, entende? Então, quer dizer, as opções, vamos dizer assim, para a pessoa ir para esse outro mundo, né, era efetivamente as coisas escritas, quando muito, né, e a maioria ainda, quando ia, a maioria da minoria que tinha, vamos dizer assim, acesso à formação, à educação na época, e eu vi, vamos dizer assim, os discursos dos professores, né, e vocês sabem, nem todos os professores eram excepcionais, tá certo? Nem todos eram Rousseau, né? Nem todos eram nem todos eram Newtons, nem todos eram essas figuras. Eles davam aula para grupos muito seletos, tá? Esqueça de pensar que essas figuras eram as figuras comuns, né? Dentro dos espaços de aula. Então quem ia para um lugar desses, né? Quem ia para uma aula de seminário, num seminário e tal, ele ia lá, ele não tinha outra opção, não. Era isso, ou ficar na fazenda, ou servir no exército. Eram as três coisas, né? Tanto é que aqui na sociedade atual, contemporânea, a gente tem até hoje, vamos dizer assim, essa compreensão, né? O primeiro filho
como é que era? O primeiro filho procura alguma coisa na área militar, né? Estou falando de coisas de 100, 200 anos atrás. O segundo filho entra para o clero e o terceiro filho fica na fazenda ou no espacinho de terra para ajudar os pais, né? Essa equação ela continua até hoje. Mas, como vocês veem aí, as narrativas, né, e principalmente as narrativas multimediáticas, tá certo? Elas têm essa chance de criar seduções, e essa chance de criar seduções ela vai estar profundamente vinculada à forma como vocês vão escrever, à forma como vocês vão contar para as pessoas sobre os conteúdos, tá? Se nós estivermos usando as formas antigas, não vai rolar. Tá? Não vai rolar. Nós vamos estar tentando chegar a um pessoal dessa geração, que eu não sei nem mais as letras, dessas gerações aí do tal do milênio, né, os jovens e tal, e vamos estar tentando chegar nesses jovens com um instrumental, vamos dizer assim, de 2 séculos atrás, né, fica bastante complicado, tá? Então, isso é um ponto. O nosso tema agora, a gente vai conversar sobre a estruturação da narrativa, não é? E a gente vai falar de um primeiro elemento, vamos dizer assim, que é exatamente sobre isso que eu estou tentando chegar com vocês, né, que é o elemento da exposição. E isso, gente, do nosso ponto de vista, tá, ele tem a ver com os conteúdos mesmo, tá? Essa história assim, só quando a gente fala de histórias, assim, vai contando histórias, isso e aquele outro, a gente está falando só de conteúdos de entretenimento. Não, de jeito nenhum, tá certo? Lembra que a gente vem com uma construção de que para se fazer ciência tem que ser uma coisa séria e carrancuda, é contra isso que a gente está indo, né? Não há essa necessidade, e a gente sabe que a gente é minoria pensando dessa forma, tá? Mas um dos primeiros elementos na hora de estruturar uma narrativa é essa chamada exposição, né? Que, como vocês veem aí, é onde você vai apresentar, vamos dizer assim, apresentar os contextos, você vai apresentar os personagens, você vai situar a coisa no tempo, vai situar o que a gente chamaria de espaço da trama, né? Lembra que isso tudo pode ser utilizado na forma como vocês vão entrar com um determinado assunto, por exemplo, da filosofia clássica, vamos dizer assim, tá? Eu posso chegar para vocês para conversar sobre Aristóteles e Platão, que são os dois caras que ganharam o Grammy, né, na Grécia, antigamente, né? E foram premiados com o Oscar, essas duas figuras, né? O Sócrates, a gente fala do Sócrates assim, mas o Sócrates não vocês sabem que tinha figuras que até questionavam, mas Sócrates, afinal de contas, existiu mesmo, né? Porque ele não deixou nada, né? Um aluno dele, né, o Platão, que puxou, vamos dizer assim, as coisas e atribuiu essas coisas ao Sócrates, né? Então, eu posso chegar para vocês e dizer assim, gente, imagina lá um lugar numa Grécia onde tem uma estratificação enorme dentro da sociedade, né? Uma estratificação absurda, né? Essa estratificação absurda, ela faz com que você tenha que ela faz com que você tenha que pegar e dizer assim, bom, eu sou um cidadão, tá, mas para ser um cidadão tinha uma série de coisas, e só você sendo cidadão é que você poderia dar piteco, né? Então não era simplesmente você nascer no espaço da cidade, lá num estábulo qualquer, que fazia você virar um cidadão. Era necessário haver pai, mãe ateniense, né? É necessário ter um certo nível de status para ser considerado cidadão. Não era uma coisa assim fácil, nasceu é cidadão. Não. Então, essa contextualização já vai fazendo, teoricamente, o pessoal ir se motivando mais para entender essa história do Platão, né? Lembra que lá os caras, por exemplo, se você era uma figura que tinha que ficar quebrando pedra, ou plantando comida, ou plantando vegetais, ou fazendo uma outra coisa, né? Lembra que essas figuras eram tidas como figuras assim que trabalhavam em trabalhos físicos. Só por isso elas já eram menores do que as outras, né? O pessoal top line lá era o pessoal que trabalhava com contemplação, entendeu? Com as ideias, né? Com a mente, com isso e aquele outro. Quer dizer, não faziam bulhufas
assim, no sentido pragmático, tá? Deveriam fazer alguma coisa nas casas deles lá, mas em geral, o trabalho das figuras era ficar contemplando, pensando em determinados momentos específicos, compartilhar isso com o pessoal daquele nível de status, tá? Então, quer dizer, se eu conto essa história assim para vocês, é bem diferente de eu pegar um livro e começar dizendo, olha, Platão, plá, 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 Aristóteles, plá, 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 plá. Quer dizer, isso é que a gente chama de exposição, né, de conversar sobre a exposição. Vocês entenderam o que eu estou querendo passar para vocês, tá certo? Quer dizer, eu posso criar narrativas, né, inclusive para trabalhar conteúdos, tá? Eu sei que isso vai levar um certo tempo, mas o que eu vou ganhar em termos de gente acordada dentro da sala de aula vai ser muito mais interessante, tá bom? Então, vocês podem pensar, assim, contar histórias dos caras que descobriram determinadas coisas da biologia, da geografia, como é que era antes. Caramba, gente, se você começa a pensar na época, imagina para mapear um lugar, entendeu? Lá pelos anos de 1800. Imagina como é que era para mapear um lugar, entendeu? É um negócio louco, né? O cara tinha que ir lá com um carvão na forma de lápis e ficar desenhando os lugares por onde passava, subir em lugares altos, no meio do mato, muriçoca, falta de água, calor, né? Todas essas coisas. Então, quando você começa a colocar essas coisas dentro de um contexto, você começa a criar o que a gente chamaria de uma trama, e aí sim, aí você está preparado, ou prepara, vamos dizer assim, um ambiente para entrar no cerne das questões, que poderiam ser os cernes do conteúdo, ou os cernes de uma história que vocês queiram contar, seja ela utilizada para essa aquisição mais poderosa de conteúdo, ou então para essa coisa efetivamente de entretenimento, tá certo? Até agora, todo mundo captando a ideia, né? Deixa eu ver aqui se eu enxergo vocês, espera aí. Eu quero ver se estão captando a ideia, se inscreveram aqui, se estão captando a ideia. Tudo bem, sim, professor, manda ver, né? Gleison, chiquérrimo, né? É isso aí. Estão. E vocês, quando eu ver aqui, vocês vão espiar e vão ver que eu estou espiando por vocês aqui também, tá certo? Então, vamos lá. Vamos seguir o nosso baile mais um pouquinho. Já já vocês vão fazer uma atividadezinha. Então, muito bem. O que nós temos, então? Nós temos a questão da exposição. Lembram daquela situação que eu conversei com vocês da última vez, tá certo? Onde eu disse para vocês, olha, o Aristóteles fez um lance aqui que ele disse o seguinte, cara, vai contar uma peça de teatro básico do básico, né? Situação inicial, introdução, a complicação, né? O momento em que a coisa fica mais pegada, tá certo? E depois um clímax e finalmente uma situação final, uma conclusão, tá certo? Então esse pico é crucial, tá? A manutenção desse momento de clímax, de complicação, essa coisa toda, esses espaços que vocês estão vendo aí, né, que existem aqui entre essa distância de tempo aqui da introdução, essa distância de tempo da complicação e essa distância aqui da conclusão, elas mexem, tá? Esse clímax ele pode vir daqui até quase no finalzinho, você pode concluir mais rapidamente, né, ou você pode fazer uma introdução mais curta. Então, essas distâncias aqui, elas acontecem, mas os tempos dela, né, vocês é que vão definir, tá certo? Então, vocês vão pensar, não é, em como é que, de fato, vocês pretendem organizar essas coisas nesses 3 estágios aqui, nesses três blocos, tá? E depois a gente vai tentar criar uma organicidade aqui, ó, aqui é preciso, esse pontinho daqui, ó, que eu acabei não marcando, ó, bem aqui, né, esse top aqui de linha aqui, tá certo? E esse outro pontinho aqui, né, eles são cruciais, porque são eles que vão atar um momento ao outro, e isso é o que vai garantir o que a gente hoje chama de organicidade nesse processo, tá? Então, essa passagem de um momento para outro, ela pode ser uma passagem mais óbvia para quem está lendo, ou para quem está vendo, ou para quem está ouvindo, ou ela pode ser uma passagem mais sutil, ela pode ser uma passagem mais brusca, né? O fulano, ele vivia feliz e contente até que um dia ele veio caminhando e caiu num buraco, e quando caiu num buraco foi dar lá num outro mundo, né? Qualquer plágio aí da menina que ela caiu num buraco, né? Vocês lembram? Que vai lá onde tem o pessoal das cartas, né, é mera coincidência, tá? Alice.
Ah, pronto. Alice no País das Maravilhas, né? Bom, então o que acontece? Deixa eu só voltar aqui. Nós vamos tentar mostrar para vocês que a gente está pensando nessa construção de um livro-jogo, né? Então, nós vamos experimentar, né, alguns exercícios, né, para que vocês façam. Então, aí agora é a hora de vocês terem o papel, lápis, borracha na mão, para a gente poder avançar um pouquinho mais nisso, tá certo? Vocês estão vendo aí uma atividade que eu vou pedir para vocês agora. Escolha rapidamente um tema específico, alguma área que você está cursando, por exemplo, biologia, eu escolhi o reino animal, e desse eu vou trabalhar com os artrópodes, que eu não tenho nem certeza se eu sei o que é, tá certo? Mas vamos lá. Meu livro-jogo vai envolver uma história sobre os artrópodes, né? Então, poderia ser algo mais amplo, poderia ser algo com maior profundidade, menor profundidade, não tem problema. Esse é o exercício que vocês vão fazer. No momento, eu vou dar para vocês agora um tempo de aproximadamente 3 minutos, né? Pelo que a gente viu aqui, tá certo? E eu vou pedir para que vocês pensem aí, cada um, nessa mesma régua que está aqui embaixo, ó, biologia, no meu caso, vocês vão botar a área grande de vocês, uma área menor, um recorte de uma área menor, e um recorte de uma área menor ainda, que é sobre o que vai acontecer a historinha que nós vamos montar, tá certo? Então, a partir de agora, eu vou dar um pouquinho mais de tempo. Vocês são 14h22 aqui no meu relógio, quando der 14h27, eu vou pedir para vocês colocarem lá no chat o que efetivamente vocês decidiram, só essas 3 palavras, tá? Agora é assim, por que eu estou dando uns minutos para vocês pensarem nisso? Porque não serão só as 3 palavras, né? Essas 3 áreas que vocês vão recortar, vocês vão, de fato, procurar, não nós vamos tentar criar uma história sobre essas áreas. Então, pensem aí bem, qualquer coisa eu dou mais uns minutinhos, tá bom? Começando a partir de agora, 14h23, nós vamos até as 14h30, para vocês fazerem isso. Bora nós. Todo mundo entendeu a atividade, né? Eu não entendi. É para escrever já alguma historinha sobre as Não, 3 não, áreas não. ou só para escolher as 3 áreas? É só para escolher as 3 áreas, mas escolher com cuidado, porque quando vocês estiverem escolhendo as 3 áreas, essas 3 áreas depois elas vão se transformar em alguma coisa sobre a qual vocês vão escrever, tá bom? Entendi. Tá? Então, assim, ó, parece que é tranquilo, mas é tranquilo, tá certo? Mas tem que ser áreas que vocês digam assim, pô, eu tenho uma história. Eu, por exemplo, quando pensei nos artrópodes, eu pensei numa historinha que eu ia contar sobre um artrópode gigante, entendeu? Vamos lá. Começando, então. Foi até às 14h30.
Ok, pessoas. Você está dando microfonia. Tá. Deixa eu só O seu tirar aqui. áudio está ligado. Peraí. Já vamos resolver, é só um segundo. Resolvido. Melhorou. Sumiu, né? A microfonia geral agora. É porque eu estava tentando ver se eu conseguia ver o chat no telefone. Os Ok, 5 minutos pessoal. já foram? Já Legal. foram. Ainda dei uma lambuja aqui de 3 minutos. Então, pronto. Eu estou imaginando que no chat vocês colocaram, ou vocês já definiram as áreas de vocês, né? Vamos agora para o nosso segundo movimento de hoje, tá certo? Nós vamos criar, então, uma exposição, e vocês vão pensar só na exposição. Eu vou voltar para o slide aquele da exposição, né, o que está aqui do ladinho, não sei se vocês estão conseguindo ler, geralmente situada no início da história, na exposição que se apresentam os fatos, personagens, o tempo e o espaço da trama, situando o leitor sobre o conteúdo da história que ele vai ler, entendeu? Então, olha lá. Vocês agora vão ter um tempo que vai ser, tem que ir até as 14, no máximo até as 14h45, tá? Então, o meu aqui são 14h34, eu não vou roubar tempo de vocês. Eu queria que vocês escrevessem a exposição de vocês já na forma como se vocês estivessem escrevendo a historinha. Por exemplo, aqui, ó, era para ser uma quarta-feira comum, estava cinzento, com nuvens, o vento vindo do mar e uma umidade que eu sentia no corpo. Eu aqui em casa, na internet, funcionando bem. Né, porque às vezes não funciona. Tenho uma vida como qualquer outro cara, meu nome é Paulo, moro com uma família, tenho um quarto e um grupo de amigas e amigos de mais de 5 anos. Estudamos juntos numa escola estadual de ensino médio chamada Pixinguinha. Meu bairro é considerado pela mídia como periférico, logo violento, era um sinônimo. Esse pessoal do jornal não sabe nada mesmo, penso que a periferia é igual à violência. Ao olhar pela janela, eu vi algo que me deixou de cabelo em pé. Medo, terror, sei lá mais o quê. Eu tenho certeza que vi por um segundo uma forma se arrastando na rua que parecia um daqueles monstros de desenho japonês. Vou descrever, mas acho que você vai pensar que eu estava doido ou louco. Corpo alongado, pele que parecia aveludada, numerosos pares de patas curtas e grossas, terminadas em pequenas garras afiadas. Na cabeça, um par de antenas e um par de papilas, né, entre as secretoras de músculo. Eu estou tentando descrever o artrópode. Tá certo? É isso que eu estou brincando aqui. Então, a partir de agora, vocês têm até são 10 minutos, 14h45, para fazer um parágrafo similar a esse. Estou imaginando que vocês entenderam, certo? Quem não entendeu, tenta entrar em contato comigo pelo áudio, senão eu vou ter que ficar indo e tirando. Vou voltar para aquela imagem do que é a exposição, para que vocês entendam o que eu estou querendo que vocês façam. Ok? Então, a partir de agora, até às 14h45, vocês têm tempo para me contar essa historinha aí. Alguma dúvida? Boa tarde, eu tenho uma dúvida, professor. Manda. O contexto, ele pode ser fictício? Pode brincar à vontade. Nós só estamos preparando o terreno. O importante depois é que o conteúdo que você vai querer que o pessoal se aproxime seja efetivamente um conteúdo válido, ou então você vai ter que depois ter um outro momento na sua aula para puxar ele para o referencial de realidade de fato. É que nem o lance dos artrópodes que eu botei lá. Nesse momento, o cara viu esse ser estranho passando, né? E ele vai, o livro que eu vou montar, ele vai ter que descobrir o que era aquele troço. Tá entendendo? Tá bom. Vamos Ok, nessa. obrigado. Falou. Pode ser fictício ou não, pode ser assim uma forma mais, vamos dizer assim, o tipo de escrita que vocês vão fazer fica com vocês. Vocês podem se basear numa biografia, podem brincar à vontade, tá certo? O gênero da escrita é com vocês.
Lembrando que nós estamos fazendo o que a gente chama de exposição. Gente, eu vou ter que ir lá atender a porta, só um segundo, tá? Já volto. É para mim, é para mim. Pelo amor de Deus, desliga o microfone. A batida vai tudo do microfone. Eu sei, mas atrapalha quem tá pedindo.
Pessoal, câmbio, pessoal, câmbio. Pessoal, câmbio. Eu preciso de um sinal de vida de vocês. Opa, César deu, Viviane deu. Pronto, ó. Vamos lá. O tempo nosso agora foi um tempo extremamente curto. Vocês vão ter mais tempo para poder brincar com isso, tá certo? Porque nesse nosso trabalho, eu não estou preocupado assim em correr que nem louco. É só para vocês sentirem o clima da história toda. E eu entendo que o tempo foi muito curto. Mas eu pergunto, vocês entenderam todo o processo que a gente está tentando mostrar para vocês agora, não é verdade? Então, o que eu pode colar aí sim, Alessandra, pode colar. Mas o que eu quero agora é que alguns de vocês que tenham acesso a áudio me falem os 3 temas, um de cada vez, os 3 temas, e depois me leia o parágrafo, me fale o parágrafo que está em questão. Vamos nessa? Quem começa? Posso começar? César Brasileiro, eu vi aqui o seu bicho dar uns pulinhos. Você quer começar? Isso. Tá dando para me ouvir? Sim. Beleza. Então vamos lá. Então... As três palavras, né? As 3 áreas. Biologia, minha área. Genética. Tem alguém falando, agora sou eu que não estou ouvindo. Peraí. Pronto? Só um O professor não está me ouvindo. Áudio. Aliás, sem ouvir. Não estou conseguindo ouvir, não. Na verdade, eu estou ouvindo uma música. As outras pessoas conseguem me ouvir? Estou ouvindo ambos. Sim, eu estou ouvindo. Alguém fala comigo para saber se o meu fone está funcionando? Oi, oi, oi. Tá funcionando, mas é que tem muita gente com o telefone aberto dando microfonia. Olá. Pronto, voltei. Consegue me ouvir agora? Consigo! Desculpa. Se eu te Pronto. contar o que eu fiz aqui, tu ia rir da minha cara. Agora é muito, viu? Sabe o que Eu eu posso fiz? falar? Sabe o que fala. eu fiz? Eu Que tenho foi? aqui uma ruma de fone de ouvido, né? Aí eu estava com um conectado no computador, só que eu enfiei no ouvido outro que não estava conectado. Ah, Pense na atrapalho. Vai lá. Manda, dá para César. fazer uma Faz sentido. narrativa com isso aí. Dá para fazer uma narrativa. Faz sentido. Dá, viu? Então vamos lá. É biologia, Tá. genética e características hereditárias. Massa. Eu me lembro, tu botou lá. Pronto. Aí eu coloquei assim. Era uma linda manhã na cidade das ervilhas. Todos viviam as suas vidas normalmente. Uma população de ervilhas verdes e amarelas vivendo em sociedade. Eu sou uma ervilha verde. Meu nome é Carlos. Eu tenho 3 irmãos amarelos e os meus pais também são amarelos. Quando eu olho no espelho, eu me pergunto se eu sou adotado. Hoje eu tive a coragem de perguntar para minha mãe por que eu sou o único verde da família. E ela disse que na nossa família não é formada só por nós 6. E que eu parecia muito com um avô. Aí eu perguntei para ela, mas como que é possível eu parecer com meu avô? Aí eu parei aí a história. Genial. Genial. Tá, já estou imaginando que tu vai chegar nos pares, né? Exato. César, muito legal. Pessoas, vocês veem, eu entendo que a gente, há 100 anos atrás, não precisaria fazer muito isso para explicar o que o César está querendo explicar.
Mas entendam que a historinha, ela vai te mobilizando a querer saber que raio é isso. Ó, quando tu começou, já fiquei me perguntando aqui, digo, Cacilda, e tem ervilha amarela? Né? Aí fiquei pensando assim, né? Eu não vou fazer de conta que eu não tenho 59 anos, né? Eu fiquei pensando, será que ele vai falar de alguma modificação genética que a ervilha ficou amarela? Entrei numa viagem aqui na minha confusão mental, mas a ideia é essa. César, foi muito legal. Aí, a partir dessa historinha das ervilhas, é que nós vamos desenvolver depois mais coisas nos outros encontros, tá certo? Vamos para o próximo? Ó, não tenham receio, esse foi o gênero que o César escolheu, tá certo? Cada um tem gênero. Tem gente que curte ler, que nem foi meu caso, né? Senhor dos Anéis, Harry Potter, mas também leio Proust, A Menina ao Sombra dos Pés das Laranjeiras, onde o cara fica simplesmente umas 15 páginas descrevendo um sofá, entendeu? Então, existem vários gêneros de escrita, vários gêneros de leitura também. Vamos para outro? Eu poderia, professor. Então, já que tu poderia, professor, mande pau aí. Eu não sei se sou eu que estou ficando muito azoado, velho, mas eu vejo 2 Gleison aqui, mas tudo bem. Acho que são 2, porque eu estou pelo computador e pelo celular também, porque me ajuda. Mas bicho chique aí. Manda. Inclusive, eu vou utilizar ele para fazer a leitura, porque eu tinha escrito pela manhã já, porque vendo os slides e a proposta. Então, assim, matemática, eu tento mesclar a parte de história da matemática com conteúdo do último teorema de Fermat e trazer, obviamente, para o teorema de Pitágoras, né? E é a base disso tudo. Então, eu peguei uma citação do Fermat que ele deixa em latim, então começa em latim, eu não vou ler aqui tudo, né? Mas aí depois eu coloco a tradução, que é quando o Fermat deixa a introdução que deixou para a galera pesquisar os séculos seguintes. E depois disso começa a minha história. Então começa assim. André lê a dita margem do livro onde Pierre de Fermat escreveu sua anedota que divertiria muitas mentes pelos séculos à frente. O menino não está divertido, mas fascinado. Não entende como em 300 anos ninguém conseguiu realizar essa façanha de demonstrar algo que parece tão simples como a extensão do teorema de Pitágoras. Bem, ele ainda não entende também esse teorema, mas não desistirá até compreendê-lo. Para isso, vou acompanhá-lo nessa jornada, ajudando-o a desvendar os mistérios por trás desses códigos enigmáticos. Levá-lo-ei a abrir os portais quânticos, através dos quais ele adentrará em outras dimensões existenciais e descobrirá a existência de outras entidades inteligentes. Nossa tarefa não será fácil. Enfrentaremos inimigos disfarçados de problemas, mensagens criptografadas que se transformarão em magia modeladora da realidade. Precisaremos estudar essa linguagem em livros tão antigos quanto o tempo, contendo o conhecimento que nos possibilitará descobertas inimagináveis. Para André, serei como um desses seres espectrais que ele lê nas histórias em quadrinhos. Por vezes, uma entidade fantasmagórica que lhe sopra sugestões e dicas valiosas para a solução de algum segredo mais complexo. Doutras, uma vaga intuição pelo pensamento. Meu objetivo é avançarmos até as tríades pitagóricas, um trio de chaves para uma conexão mais ampla rumo ao infinito e além. Genial! Muito legal, fiquei com vontade de ler, não sei vocês, tá certo? E se eu não tivesse vontade de ler, pode ter certeza que eu não teria dito isso. Muito bom. Gleison, César, vocês estão entendendo bem o que eu estou querendo dizer, tá certo? Quer dizer, vocês fizeram os dois, todo um contexto, toda uma... Eu não entendo bulhufas de matemática, tá certo? Eu sei a tabuada do 5 e do 2 bem, tá certo? E a do 1. Mas, é isso que vocês estão entendendo, quer dizer, não é só chegar lá e pimba um conteúdo, entendeu? Você está criando uma história que eu fiquei com curiosidade também de saber. Vocês não ficaram, não? Sim, professor. Né? Eu estou imaginando que o silêncio aqui é um sinal de positivo. Demais. Não, mas tu é suspeita, viu, Branca?
Obrigada, viu, pela minha participação. Tu é suspeita, viu? A Branca é da matemática e apaixonada, viu, gente? Vocês sabem, né? É isso, é isso. A Baunilha tá falando, é isso, eu viajei. A Branca também, né, Branca? Porque, pô, você pega uma área que vocês entendem, assim, e a gente, eu que não entendo, que você sabe, né? Eu não entendo bulhufas da matemática e, no entanto, eu fico curioso de ver onde é que isso vai dar. Bora, mais um. Lu, manda aí. Vixe, eu não sou café com leite? Tem nada não, somos todos. Talvez tenha alguém que queira falar. Ei, alguém queira falar? Aninha, Baunilha, Alessandra. Alô, alô? Estão me Câmbio, ouvindo? manda. Tô. Sim. Pronto, professor. Eu vou ler aqui minha historinha. Eu fiz História do Ceará, Epidemias no Ceará, Rodolfo Teófilo e Combate à Varíola. Manda. Aí eu fiz assim. Tempos que planejávamos daquela viagem. Raimundinha e eu vivíamos dias felizes em Salvador, após um longo e cansativo ano de trabalho. Os momentos de contemplação do mar baiano, que reluzia qual safira aos nossos olhos, porém foram poucos. Chegaram-me notícias do meu amado Ceará, as mais terríveis. Fortaleza vivia um mal que vitimava dezenas da noite para o dia. Ao ler essas tristes linhas, nem pestanejei, era hora de voltar. Interessante. Interessante. E vocês sentiram, eu estou imaginando que tu terminou teu parágrafo, né? Sim, sim, é para ficar um suspense, né? Ficou, funcionou. Funcionou. Estou eu aqui querendo saber o que aconteceu, por que tu vai ter que sair de Salvador, por que vai ter que correr dos Acarajé e voltar para saber o que está acontecendo. Muito bom. Sim, sim. Muito bom. Vocês estão entendendo a ideia da exposição. A ideia da exposição é isso, tá? No gibi a gente chamaria isso de uma flash page, tá certo? Ou splash page. É uma página que é colocada numa história em quadrinhos para fazer com que você queira ir para outra página. Né? Muitas vezes o contrário do que acontece com os nossos livros intelectuais, porque a gente tem que parecer mais maduro, mais sério, mais isso, mais aquele outro. Então a gente abre uma página e não quer ir para outra. Mas numa leitura sedutora, você quer virar a página para ver o que tem adiante. E hoje nós estamos precisando disso. Alessandra, eu depois, é você. Pronto, lá vou eu. Manja. Certo. Eu faço inglês, então, aquisição de segunda língua, e interlíngua seria um dos métodos de aquisição, certo? Eu vou ler a historinha. Manja. Era uma vez um brasileiro que queria muito aprender inglês. Estão me ouvindo? Eu tô. Estava ele pensando qual seria o melhor lugar para isso. Como ele não podia sair de casa devido ao lockdown mundial pela pandemia do coronavírus, veio a ele uma ideia sugerida pela professora tempos atrás, estudar com o telefone. Conseguiu, então, um telefone para acessar um curso gratuito pela internet. Mas daí ele lembrou que a internet dele era móvel. O curso estava sem qualidade devido à velocidade ser muito inferior. Conversou com a vizinha ao lado e ela lhe emprestou a internet Wi-Fi, já que era de menor velocidade, e ela quis ajudar o menino a estudar inglês. Quando ele iniciou novamente no curso, visualizou palavras que se pareciam com as que ele já conhecia em sua língua materna, o português. Só que quando foi pesquisar, elas se pareciam em grafia, mas eram diferentes em significados. Veio aí a dúvida e o interesse por esse estudo. As palavras falsas cognatas. Exemplo, português pretende, em pretende, em inglês significa fingir, feito mistério, usar métodos para estudar os falsos cognatos. Acabou. Ah, legal, entendi. E tu leu rápido, viu? Mas eu entendi que tu tá... Não, mas é o teu jeitão. E eu também sou assim, avoado, acelerado. Mas o que eu senti? Eu senti assim, ó, que você fica... Eu não sei vocês, mas a mim sempre desperta curiosidade, é terrível. Eu fico curioso para saber assim, meu Deus do céu, para onde é que esse negócio vai? Tá certo? Que é o que nós vamos fazer para a próxima. Alessandra, pegou a ideia também. Obrigada. Eu queria ler o da Dani. Posso ler o da Dani? Manda. Por que tu vai ler o da Dani? É porque acho que a Dani está sem áudio. Ah, tá. Ela colocou assim: querido diário, a vida de um adolescente não é fácil, hein? Eu, Daniele, no auge dos meus 10 anos de idade, ainda estou fazendo pesquisas sobre a história do meu bairro. Me pedem isso desde os meus 6 anos. Hoje pediram isso na escola, pois um aluno novo fez piada comigo por ser moradora do Bom Jardim.
Vê se pode isso? Fiquei ofendida, mas todos os dias repetem isso no jornal, que mamãe assiste na hora do almoço. Falam isso e um monte de notícias ruins. Parece mais um filme de terror. Mas pesquisando, fiquei até surpresa. Achei muita coisa legal no meu bairro. Como? Aí parou aí. Tá, Eu só não muito sei bom. quais são as áreas. Ela falou lá em cima. Deixa eu ver se eu Ela era acho que é Fortaleza, história. história de Fortaleza e tal, até chegar no bairro, né? Eu acho que é algo desse tipo. Estou Tá. tentando achar aqui. Mas olha, o que eu tô vendo, porque já são 15h01, tá certo? Então, o que eu percebo até agora é que vocês entenderam o processo. Tá? Esse processo, ele não é um processo que você vai utilizar, pelo menos não no início, full time para tudo, tá entendendo? Inclusive, você pode ter uma história que depois vai mobilizar para outros assuntos. Aqui, a leitura branca da Dani já nos deu um gancho forte para trabalhar problema de bullying, problema de segregação, problema de estratificação social. A área dela é né? geografia, região e território, história do bairro Bom Jardim. Pô, demais, entendeu? Dá para partir. Ó, e o que ela utilizou como mobilizador? Né? O meu querido diário. Vale, muito legal. Quer dizer, a gente sabe que tem uma pessoa que está narrando a história. Nós tivemos um que acompanhou, que eu não me lembro quem foi, eu acho que foi o Gleison, que a entidade ela estava externa à figura que estava vivendo, né? Tanto é que ele iria contar a história do matemático e da questão para chegar lá no Pitágoras e tal. Então, é um olhar de fora. Então, é aquilo que a gente viu no encontro nosso passado. Vocês podem optar por o olhar do personagem ou um olhar externo do personagem na hora em que vocês estiverem montando a história, tá certo? Isso é bem definido, vamos dizer assim. E você ainda pode brincar. Você pode brincar ainda de passar a hora da história pela vista do personagem, depois você vai para essa entidade que está lá flutuando e que está vendo as coisas. Né? Você pode brincar com essas duas passagens. O interessante é a gente trazer isso para a consciência. Eu imagino que outros também gostariam de fazer a leitura. Eu estou só agora preocupadinho com o horário, para também não atrasar vocês na história toda, e eu vou compartilhar aqui só para chegar no finalzinho da nossa conversa de hoje. Espera lá. Deixa esse bicho aqui funcionar. Aí, deu. Agora foi. Aqui. Vocês estão comigo aí, né? Hoje a gente brincou, né? Sim. Hoje a gente brincou, então, vendo a importância dessa exposição. Essa exposição ela é crucial, tá certo? Uma boa exposição vai nos dar embalo para a sequência, para a vontade da gente continuar vendo sobre aquele assunto, né? Vão haver momentos em que vocês vão pesar mais no conteúdo, outros menos, né? Você vai pesar menos no conteúdo, não tem problema, é assim mesmo, né? E tudo hoje foi muito rápido, tá certo? Então, o que nós vamos fazer no próximo encontro? Eu não vou dar spoiler, mas nós vamos continuar com essa história. Então, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte, que vocês procurem manter essa história que vocês estão tentando construir a partir de hoje, tá? Vão pensando, assim, muito, assim, devagarinho, muito tranquilamente, no lance do conteúdo que vocês vão passar e naquele desenho do Aristóteles lá. Do Aristóteles não, né? Fui eu que desenhei, na verdade. Mas, enfim, essa ideia de introdução que vocês começaram a fazer, né? Começaram a montar uma exposição. É lógico que com o tempo vocês vão poder fazer algo mais complexo, se desejarem. Vão pensar num momento de tensão que vai acontecer e depois numa conclusão. Não precisa fazer tudo para o próximo encontro nosso. É apenas para vocês ficarem com essas histórias em um lugar onde no próximo encontro a gente vai retomar essas histórias de vocês. Aí, Branca, tem uma atividade, né? E na atividade eu estou pedindo exatamente para que isso fique lá registrado, tá certo? Para ficar a exposição registrada lá. Para colocar lá a exposição, porque depois nós vamos ficar voltando para vocês irem construindo, vamos dizer assim, esse início dessa narrativa, tá bom?
Pronto, então tem que responder lá no formulário que está disponível Isso, da atividade 2, tá bom? Então fiquem isso. atentos para responder no prazo, porque quem É, responder fora do prazo fica com falta, infelizmente. isso aí a gente está vendo que nas disciplinas remotas, né, está sendo muito problemático. Então vocês fiquem bem ligados, tá bom? Gente, tomara que vocês tenham achado interessante. 1 hora passou ligeiro, não passou? Voou. Tá, é isso aí. Então, a gente vai. Vocês têm alguma curiosidade, dúvida ou questão que vocês queiram ver agora? Não, professor, tá tranquilo. Tranquilinho, né? Dá para desenvolver um pouquinho mais a história, né? Vão pensando Isso. no desenvolvimento, lembrando então dessa trilogia, tá? É a história, a introdução que vocês começaram a montar hoje, talvez vocês já considerem ela terminada, não importa, não estou preocupado com isso, me interessa que vocês entendam as intenções. Aí, nos conteúdos de vocês, a gente vai agora ter que desenvolver alguma coisa que tenha um conflito por ali, né, no meio dessa história toda. Esse conflito vai chegar em algum tipo de solução para que depois a gente possa chegar na conclusão da historinha. Essa historinha, ela pode ser um fragmento de uma história maior, como se fosse um fractal, tá bom? Então, a ideia básica é essa. Você pode fazer uma grande história com uma coisa pensando numa longitudinalidade maior, ou você pode fazer uma coleção de pequenas histórias. Pessoas, a nossa internet caiu, e eu estou agora aqui pelo 4G do telefone. Vocês estão me ouvindo, câmbio? Ok, Sim, prof. estamos. Ah, beleza. Voltamos à vida. Então, eu estava dizendo para vocês, eu não sei até onde vocês viram, mas a ideia agora é vocês darem essa pensadinha para que no próximo a gente consiga trabalhar algumas outras técnicas. Lembrando que, seja qual for a história de vocês, a gente vai pedir para vocês agora, assim, ou aumentar, ou deixar a introdução como está, não importa. Aí depois vocês vão entrar no momento da história de vocês que vai ter um conflito e finalmente uma conclusão. E aí eu não sei se isso eu já tinha dito para vocês antes, vocês chegaram a ouvir, que é o seguinte, quando você escreve uma narrativa, quando a gente vê a jornada do escritor, né, que é o Vogler que cria o livro, né, a gente às vezes pensa assim, digo, puxa vida, então eu tenho que fazer um início, meio e fim gigantesco em 100 páginas de um livro. Estou só criando aqui uma imaginação fértil. Aí, mas não, você pode fazer várias coleções desse ciclo de início, conflito e solução. Entendeu? Isso pode acontecer numa história gigante, numa história enorme, mas esse início, conflito e conclusão pode acontecer na passagem de um sujeito em um ônibus da parte de trás para frente do ônibus. Entende? Ela pode acontecer em microespaços, ela não precisa acontecer só em macroespaços.
Então você depois cola, né? O importante é que esses espaços eles tenham uma organicidade, tá certo? Essa organicidade é o que vai garantir. Por exemplo, para quem curtiu, se eu falar de Senhor dos Anéis, será que eu vou dar spoiler para alguém? Aliás, Senhor dos Anéis, não. Se eu falar em Game of Thrones, eu vou dar spoiler? Câmbio. Sim, Eu Gleice, já é tipo assisti uma todinho. coletânea tipo uma coletânea de contos com temática comum, mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa coletânea de contos, ela pode estar, não são contos isolados, entendeu? Não estou falando que eles aconteçam no mesmo contexto. Eu estou falando que uma história, ela pode ter uma coleção de contos ligados dentro dela, e quem vai ler vai pensar que é um conto só, entendeu? Ou fazer isso que você está sugerindo. Como tem, por exemplo, uma coleção ótima do Isaac Asimov, onde ele pega vários contos de 5, 6, 10 páginas, né? São 3 volumes. Eu entendi, fazendo parte do mesmo universo, mas contos separados. Agora, o que eu estou falando é assim, ó. São contos que eles parecem ser separados, mas que você conecta eles com organicidade. Entendeu o que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer é que esse ciclo, introdução, conflito, clímax, finalização, ele pode acontecer até quando você está descrevendo um personagem que sentou numa mesa do café da manhã para comer uma fatia de pão. Você pode fazer acontecer esse ciclo de 3 nessa atitude dele de cortar a fatia e passar manteiga para comer o pão. Lovecraft, tá certo. Mas vocês já entenderam, né, a coisa. Professor, existe um tamanho ideal para essa história que vamos escrever para a próxima aula? Se existe um tamanho ideal, baunilha, não. Não tem. Não tem um tamanho ideal, não. Eu, pelo menos, eu não vou contar, assim, vou dizer, ficou grande, ficou pequeno, eu não sei. Eu acho que não. É aquela história, né? Tu vê até. Quando eu não disse o negócio do ônibus que eu estava contando, quando eu vi o menino lendo um livro, que eu não sabia qual era o livro, que tinha a largura da nossa Bíblia aqui, eu digo assim, pai nosso, que raio de livro um pirralho desse está lendo, né? Que menino é esse? Né, aí fui ver lá, era o primeiro livro do Harry Potter, né? Fui espiar, né? Lógico. Tomara que o menino não tenha pensado que eu ia tomar o livro dele. Agora que eu pensei nisso. Gente, estou encerrando então. Luciana, tu quer dar algum aviso para o pessoal? Ela caiu também. Quedou? Então é isso, gente. Lembra que tem que cuidar dos prazos, tá certo? Para nós é importante. E lembra também que tem aquele lance lá para vocês responderem nos formulários, tá certo? Que vai ser exatamente essa nossa história, trabalhar ela lá mais um pouquinho, se vocês acharem necessário. Nos falamos na próxima terça, então? Grande beijo para vocês, viu? Tá certo? E eu vou continuar aqui tentando tomar meu chimarrão sem me queimar. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau, gente.